Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos chegando ao nosso final, a última aula dessa nossa semana, desse nosso evento, Como Ler Livros. Para você que está chegando aqui, muito bom te ver por aqui mais uma vez, para esse fim, para esta última aqui. Olha, tem um cara que chama Marcondes aí, ô louco, conheço um amigo meu aí, que chama Marcondes. Então todo mundo muito bem, não sei se é o mesmo, às vezes é, né? Então, que bom te ter por aqui nesse último dia, nessa última aula. Espero que você aproveite muito. Eu vou reunir, fechar, dar aquele último nó que a gente precisa para terminar esse conteúdo aqui da melhor forma possível. E eu já queria te pedir, clica nesse aviãozinho aqui, ó. Vamos fazer essa última live bombar, meu. Chama aí todos os seus amigos aí, manda para as pessoas. A gente vai fazer um apunhalado, é bom, né, meu? Vamos pegar tudo que a gente viu desde segunda-feira, vamos unir tudo isso daí. Vamos terminar. Amanhã nós temos a abertura do Amiler com os nossos livros de presente. Depois eu vou mostrar eles aqui para você, para quem se inscrever amanhã. Mas isso é um assunto para conversarmos amanhã. Hoje vamos terminar de falar sobre esses aspectos da leitura que a gente precisa terminar nessa semana. E para que você compreenda todo o caminho, entenda esse começo, esse passo a passo, esses próximos passos, e para que você saia daqui com coisas para colocar nas suas leituras de hoje mesmo, certo? Então, muito bom te ver por aqui, Ruth, todo mundo que está chegando aí. E, bom, eu queria ler um negócio para você aqui. Então, eu tô com um montinho de livro aqui, que esse montinho vai ser importante, a gente vai conversar sobre isso daqui. Mas eu tava lendo esse livro aqui antes de nós começarmos a live. Se chama O Cérebro no Mundo Digital. Quem indicou esse livro aqui pra mim foi o grande Elias aí, um amigo meu que eu fiz graças à internet. Olha, eu percebi agora que ele veio com marca-texto no meio, eu nem tinha visto. E eu tava lendo esse começo dele e eu queria começar com isso daqui, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto você vai se aconchegando aí, todo mundo vai chegando aqui na live. Eu queria ler esse trecho só para você, para a gente começar com essa ideia que era que eu queria trazer. Olha só. Na verdade, esse livro é escrito por uma mulher, né, a Marianne Wolf. Ela está nesse primeiro capítulo contando sobre alguns aspectos da leitura, um pouco da história dela, de como ela estudou a leitura, de tudo que ela tem visto. E quando ela vai escrever esse trecho, ela conta sobre um período onde ela vai para o Havaí ser professora de algumas crianças que vinham de famílias de pais que eles não eram alfabetizados e tinham que trabalhar ali para sustentar a família. E ela se deparou naquele momento com ela teve um insight, né? Ela teve uma clareza da visão ali de perceber que ela tinha em suas mãos uma possibilidade de ajudar aquelas crianças a romperem uma barreira que a sua família não tinha rompido ainda, que é a barreira de conseguir ler, de ser alfabetizados. E aí, quando ela percebe isso, veja como ela escreve, olha: percebi num estalo que todas aquelas crianças, minhas por um ano, poderiam não alcançar nunca seu potencial pleno como seres humanos se nunca aprendessem a ler. Daquele momento em diante, comecei a pensar para valer na capacidade que é própria da leitura, de mudar o rumo da vida dos indivíduos. Eu começo com isso daqui justamente porque esse é o ponto, é o dia que eu percebo que eu deveria ler e que eu iria ler para o resto da minha vida e que eu iria aprender a ler, por incrível que pareça e por mais estranho que isso seja aos nossos ouvidos, né? Eu ter que aprender a ler com meus 20 e poucos anos, Elton, E aí foi, quando eu percebi isso, eu tive esse mesmo estalo que ela diz, olha, que um ser humano, ele não pode alcançar nunca seu potencial pleno se nunca aprender a ler. E aí você começa a pensar, realmente, eu começo, quem aqui lê há um tempo, já leu uma boa quantidade de livros e para observar, a gente percebe isso que ela diz, olha, a capacidade que é própria da leitura de mudar o rumo da vida dos indivíduos. E de fato muda o rumo da minha vida completamente. Só para quem não sabe, quem está chegando aqui, inclusive,
Me conta nos comentários aqui se você chegou há pouco tempo aqui no meu Instagram ou se você já está aqui há mais tempo. Deixa eu ver como é que tá o pessoal que comenta aí. Alguns gostam de comentar. Quem gosta de comentar, comenta aqui. Se você chegou agora, se você não chegou agora. E veja, a minha vida, ela... Eu estava ontem conversando na live com o Romeu e falando muito sobre o momento em que eu olho ali, me olho no espelho e falo, cara, tá tudo errado, eu sou fraco, meu, eu preciso melhorar tanta coisa na minha vida. Nesse momento em que eu olho isso, é um momento onde eu começo de fato a ler mais, a estudar mais, a aprender mais, a buscar muito mais o conhecimento. E nesses últimos 5 anos, realmente há uma mudança muito grande de tudo que aconteceu. Eu contei brevemente ontem nos stories, por texto, né? Alguém perguntou de onde surgiu a ideia do Homem Ler, né? De um método de leitura. E, bom, no começo ela surge da minha própria vida, de ver essa mudança, de ver as coisas começarem a acontecer de um jeito muito melhor. E, bom, só para fazer um breve apanhado, um resumo bem curto aqui da coisa, é curioso que nos últimos 5 anos eu saí de um total descaso com a vida, perdido, não sabendo o que fazer, para receber várias propostas, para conseguir fazer viagens, para conseguir passar quase 1 ano lá na Itália, agora esse ano. E eu vejo como mudou toda a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de me enxergar, e muda completamente as ações possíveis e muda completamente os resultados. E aí ela continua, olha que interessante isso daqui, ó, que ela diz: também não tinha nenhum vislumbre da extraordinária complexidade cerebral que a leitura envolve, e de como o ato de ler incorpora, como nenhuma outra função, a capacidade quase milagrosa do cérebro de ir além de suas capacidades originais, geneticamente programadas, como a visão e a linguagem. Então ela está dizendo o seguinte, olha, eu percebi e eu notei que a leitura, ela nos ajuda, ela ajuda. O ato de ler, ele incorpora, como nenhuma outra função, a capacidade quase milagrosa do cérebro de ir além de suas capacidades originais. O que ela diz aqui? Olha, ela diz o seguinte, cara. Se você lê, você tem a capacidade de ir além do que você naturalmente iria sem ler. Então veja a diferença que faz a leitura. E aí ela termina o capítulo com uma citação que eu vou, só pra gente começar então agora, de fato, né? Já estamos aqui há uns minutinhos conversando. Veja essa citação interessante, olha. Pareceu-me que eles, os alunos, não seriam meus leitores, mas leitores deles próprios, com o meu livro sendo simplesmente uma espécie de lente de aumento. Eu gostaria de dar-lhes meios para ler o que há no fundo deles mesmos. Então veja que interessante, né? O livro, Proust que fala aqui, nossa, eu estou pronunciando o nome dele muito mal, mas ele fala isso, olha. Aqueles caras que leem meu livro não são meus leitores, mas leitores deles próprios. E o meu livro é simplesmente essa lente de aumento. Um meio para que eles leiam o que há no fundo deles mesmos. Então veja, a gente começa com isso daqui por quê? Porque é importante eu ressaltar, por mais que já seja para você talvez, você pode até me contar que se você acha que ler é importante, mas por mais que a gente fique repetindo, nossa, ler é importante, é difícil a não ser com a prática desse hábito, desse ato de ler, que a gente realmente entenda isso e enraize isso dentro de nós e perceba de fato como isso modifica tudo o que acontece na nossa vida. Porque isso leva para partes de nós diferentes que a gente não conhecia, partes do mundo que a gente não conheceria, partes da história que a gente não conheceria, emoções humanas que ficariam desconhecidas pra gente. E é sempre importante deixar claro que o livro ele é só um pedaço ali da coisa, ele não vai ser o final. Tudo isso vai se aplicar de verdade e mostrar as caras, os resultados na sua vida, quando você vai para a vida real aí e começa a fazer as coisas. Então eu queria pedir nessa live aqui, ó, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, tem um negocinho aqui com um ponto de interrogação. Mande, por favor, sua pergunta ali, se você tiver alguma pergunta. Vão mandando, porque eu quero começar a responder essas perguntas durante a live, certo? Então, sem escrever no chat aqui, porque o chat vai embora, vai subindo, sobe o tempo todo. Se no chat comentem outras coisas, mas mandem perguntas aqui, ó. Mande pergunta aqui. Então, vamos lá. Vamos compilar tudo que a gente viu. Amanhã a gente vai fazer um resumo, aí sim um resumo. Hoje a gente precisa fazer uma recapitulação para continuar e finalizar tudo isso.
e amanhã eu trago um resumo todo nisso daqui, tá? Então, ó, a gente entendeu que o maior erro, a gente falou segunda-feira disso, o grande erro, talvez o mais impactante é, de fato, não ter um método de leitura. Eu não tenho um método para ler, e aí eu não consigo ler com qualidade, não consigo absorver, não consigo retirar aquele conteúdo. Eu não consigo colocar e perceber e comparar aquele conteúdo com a minha vida, comparar aquele conteúdo com as minhas experiências. Eu não consigo, de fato, jogar aquele conteúdo para as minhas ações, sem um método que me ajude a tirar ele do livro. Então é como se eu tivesse realmente, eu fosse lá no livro, cavar aquele negócio, jogar para dentro da minha cabeça e de dentro da minha cabeça jogar para o mundo, né? Jogar para as minhas ações, para as minhas atitudes. E quando a gente olha, então beleza, é um grande erro não ter um método. Vamos olhar para um método. O que é um método? Como que se constrói um método? Bom, então a gente constrói um método olhando para todos esses caras que estudaram a leitura, olhando para as ações possíveis que a gente pode ter em um livro, e a gente vai descobrindo, olha, quais são os pontos principais, esses que não podem faltar, esses fundamentos aí que permeiam esse bom método. Amanhã vai ter aula, eu vou explicar sobre o Amiler, vou abrir as vagas, né, como eu venho dizendo desde segunda-feira, mas antes eu vou fazer um resumo de todo esse conteúdo para quem por algum motivo não assistiu ou não pôde estar aqui, ou para que quem assistiu tudo não se esqueça e consiga condensar tudo isso. Vai ser bem breve, certo? Então, vamos lá. Quais são os fundamentos, então, de um bom método? Veja, eu trouxe tudo isso daqui porque esses são alguns dos livros que eu li para chegar a tudo isso que eu vou te falar agora, tudo isso que a gente viu essa semana. Os outros tem alguns dentro das caixas aqui da mudança, outros que eu tenho no Kindle, então não tem como eu colocar ele aqui nessa pilha. Mas é importante você olhar para isso porque a gente vai finalizar com isso daqui, é o último passo que a gente não deu ainda, e a gente precisa ter isso daqui como elemento visual para você entender. Então veja, o primeiro pilar fundamental de uma leitura, de um bom método de leitura é a preparação, o que eu chamo de preparação. Para ficar claro que eu preciso me preparar, que é olhar para o meu objetivo, os meus grandes objetivos, olhar para aquela sequência de livros, quais são todos os livros que vão me ajudar nesse objetivo. Aqui, por exemplo, existia um objetivo, o objetivo de compreender, de entender melhor o processo de leitura. Então eu crio essa sequência de livros, representada aqui, né, por alguns dos livros que eu usei, para que esses livros me levem a atingir esse objetivo. E aí, para cada livro em particular que eu pego, eu também tenho certos objetivos, eu também tenho certos motivos para ler aquele livro. E aí eu também preciso me preparar para começar essa leitura da melhor maneira. Então esse é o primeiro grande pilar, o pilar da preparação. O segundo grande pilar, importantíssimo, é o pilar do diálogo, da conversa, né? Que ontem a gente falou, e ontem e antes de ontem falamos sobre trechos que Adler apresenta no livro Como Ler Livros, onde ele explica que a leitura é uma conversa entre você e o autor, é um jogo de perguntas e respostas, onde você faz perguntas e você mesmo busca as respostas ali dentro. Então é uma conversa, esse diálogo. Não é uma coisa monótona, chata, de ficar olhando umas letrinhas ali, e um negocinho que dá sono e é chatinho, cansativo. Não. Essa coisa legal, gostosa, de uma conversa produtiva, que vai me fazer descobrir várias coisas novas, que vai me fazer alcançar algumas coisas que eu queria, descobrir partes de mim antes desconhecidas. Então esse segundo grande pilar é o pilar que eu chamo do diálogo, para que, quando eu falo diálogo, é para você não esquecer mesmo, que é um diálogo, é uma conversa legal. E aí nós temos os pilares que eles vão apoiar esse diálogo, que vão fazer desse diálogo um diálogo produtivo, um diálogo onde surgirão mesmo conhecimentos, aprendizados. É o terceiro pilar, o pilar que eu chamo de armazenamento, que é eu olhar para esse meu armazém aqui, que é a minha memória, e descobrir como que eu faço então para guardar as coisas aqui. Quais são as coisas que eu vou guardar, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, que coisas guardarei? Em segundo lugar, como guardarei essas coisas? Então veja como é importante eu entender que sem a memória não há processo de aprendizado. É impossível você aprender alguma coisa sem memória. Sem memória você não sabe quem você é. Quem já assistiu aquele filme Como se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler, que a mulher dele esquece quem ela é todos os dias. Sem memória você seria como essa mulher. Você precisaria ser todos os dias relembrado de quem é você,
as coisas que você fez. Então a memória não pode ser ignorada, ela é importante. Detalhe que eu não falei até agora é que a memória é treino, tá? Memória não é um negócio só que você nasce com o dom de memorizar as coisas, não, memória é treino. Você aprende, você treina, você aprimora ela com o passar do tempo. Então esse é o nosso terceiro pilar, o da memória. O pilar que chamo de armazenamento. O quarto pilar é o pilar que chamo de registro. Então eu preciso me utilizar dessa grande e novíssima ferramenta tecnológica que se chama lápis. E eu preciso anotar, sublinhar, separar, escrever as coisas mais importantes, clarear as ideias, né? Circular as palavras desconhecidas. Eu preciso criar resumos, mapas mentais dos livros mais importantes, das coisas que eu li que mais me impactaram. Então, sem esse processo de escrita, de usar essa ferramenta, de usar desses meus músculos literalmente, o músculo da mão que tem aqui, os músculos do braço, para estar ali escrevendo, o aprendizado ele é menor. Inclusive, eu queria ver se eu encontro, eu acredito que é numa nota de rodapé desse livro aqui, eu queria muito ler para você, vamos ver se eu encontro aqui rapidamente, algo que ele diz sobre a palavra, é uma notinha de rodapé bem curta. Se eu não encontrar, a gente finge que nada aconteceu e segue em frente, ok? É porque eu citei esses dias na aula lá do Amiller e gostaria de citar, esses dias não, né? Já faz algum tempo já, semana retrasada, aqui ó, veja, olha, sobre a palavra. Veja isso daqui como é importante, vamos lá. Sabe-se que a lembrança de uma palavra é muito complexa e compõe-se de 4 elementos, a saber, primeiro, uma imagem motriz, né? Palavra pronunciada, então o som da palavra. Segundo, uma imagem visual, palavra impressa ou manuscrita, ou seja, a figura da palavra mesmo, ver as letras ali escritas no papel. Em terceiro lugar, uma imagem auditiva, ou seja, a palavra ouvida, né? Então, o que eu ouvi. Então, o pronunciado é o que eu falo e a palavra ouvida é o que eu ouço. E quarto, uma imagem motora gráfica, a palavra escrita. Então, veja, o processo da escrita, o processo das anotações, é esse processo motor que me auxilia na compreensão, me auxilia no entendimento daquilo que eu estou lendo. Então, é importante que você pegue o seu lápis e comece, de fato, a fazer essas breves anotações aqui no livro, a começar a escrever, a começar a fazer resumos, a linkar, olha, isso daqui linka com essa ideia aqui, né? Fazer essas flechas. Em vários momentos dentro de um livro você vai perceber o seguinte, olha, esse trecho aqui ele se linka com um trecho de outro livro e aí você anota ele para não esquecer. Olha, esse trecho dessa página 200 aqui se liga com um trecho lá da página 3. E aí você começa a criar todo esse processo de raciocínio aí que vai te ajudar. Então esse é o quarto pilar, o pilar da escrita, o pilar do registro, das anotações. E aí nós vamos para o quinto pilar, que sem ele não há resultado algum na sua vida, que é o pilar da ação, é o pilar de você colocar em prática, é o pilar de você realmente traduzir tudo aquilo que você leu para as suas ações da sua vida, traduzir tudo aquilo que você leu para a sua maneira de enxergar, para as suas decisões, traduzir tudo aquilo que você leu para comunicar para outras pessoas, e aí nessa comunicação entender ainda mais, encontrar novos pedaços ali que talvez passaram desapercebidos. Então veja, o livro não pode acabar no livro. Como bem trouxe alguém aí numa frase que é do Sertilange, o livro não é uma cova, ele é um berço. Então você vai no livro para retirar essas ideias e colocar elas na sua vida, né? Você pode colocar escrevendo livros, escrevendo tratados, né? Escrevendo cartas, falando com as pessoas, mudando uma atitude dentro do seu trabalho, ali no escritório, dentro da sua casa. E assim você vai aos poucos modificando, porque volto para o que diz aqui a Marianne Wolf nesse livro O Cérebro no Mundo Digital, que é justamente muito bem dito, muito legal isso que ela traz, eu gostei bastante desse trecho, que é justamente isso, né? A capacidade quase milagrosa do cérebro de ir além de suas capacidades originais, que existe graças
ao ato de ler. Então é o ato em si tem a importância também. Então veja, quando a gente passa por esses 5 pilares, é importante que a gente vá e olhe, porque eles são todos aplicados dentro de um modelo de leitura que apresenta Adler. Eu uso ele porque eu gosto desse modelo, eu acho que ele é um modelo fácil de explicar, fácil de ser entendido aqui, de uma maneira simplista até, né? Veja o tamanho do livro que ele escreve para explicar esse modelo dele. Então a gente não vai, claro, resumir aqui em 5 minutos, 10 minutos, tudo isso daqui. Mas a gente vai olhar de uma maneira simplificada para isso e vai entender. Então, gosto muito de juntar todas as ideias de leitura de Adler com de Hugo de São Vítor, o maior pedagogo, na minha opinião, que encontrei até agora, com o Sertilange, com o Júlio Payot, que está aqui, né? com o Jean Guiton, que eu gosto muito, com o Louis Riboulet, que é esse outro aqui. Então, veja, Adler ele nos diz que existem 4 níveis de leitura importantes, sendo o primeiro, a gente falou de 3 já, vamos recapitular os 3 para a gente chegar no último, e vocês vão ver a representação prática do que é o último nível de leitura. Então, sendo que o primeiro nível de leitura é a leitura elementar, é aquela que você deveria ter aprendido no colégio, sabe? Você olhar para as palavras aqui, ler a educação da vontade e entender o sentido mais simples que apresenta essa frase. Né? Saber discernir, olha, as letras que tem aqui, como elas se juntam, o que essa frase quer dizer. Aí eu leio uma frase aqui como qualquer frase, ó, generosa acolhida da imprensa francesa e estrangeira, conseguir entender isso daqui. Esse é o primeiro nível de leitura de Adler, que é a leitura elementar. Aí ele vai para um segundo nível de leitura, né, que ele chama de leitura inspecional. A leitura inspecional que ela faz parte principalmente daquele pilar da preparação ali, que é quando eu inspeciono o livro com um tempo pré-determinado e olho, em 15 minutos eu vou ali, olho o sumário, tal, capa, leio alguns trechos e chego a determinada conclusão. Esse livro merece ser lido, ou esse livro não merece ser lido. Então a leitura inspecional é muito importante. Ela contribui tanto para essa decisão, quanto para os próximos níveis, porque uma vez que eu fiz a inspeção do livro, o meu cérebro já está mais pronto, mais adaptado àquela leitura, ele já está mais consciente das coisas que ele vai encontrar ali dentro, e com isso ele vai ter mais facilidade em encontrar. Também tem um outro elemento interessante da leitura inspecional, que eu aprendi esse com um cara chamado Jim Quick, que é um elemento de eu abrir loops dentro do meu cérebro. Quer ver como esse elemento ele é potente? Quem aqui já viu novela ou série? Você termina um capítulo da novela ou da série e você tá doente para ver o próximo. Vai falar pra mim se não é verdade. Se o negócio se tá te chamando a atenção, você termina e você fala, cara, eu preciso ir pro próximo. Cadê o próximo? Meu Deus do céu. Por quê? Porque a série, o roteirista da série lá, da novela, ele faz isso pensado. Ele sabe que se ele deixar um loop aberto no seu cérebro vai ficar louco para encontrar o fechamento daquele loop. Quantos filmes você começou a ver que você falou, esse filme é ruim, mas eu quero saber o final, meu Deus do céu. Então, quando você vai num filme que mesmo ruim, você quer saber o final, é por isso. Porque seu cérebro não consegue, ele não quer ficar com esse loop aberto. Então se eu falo pra você assim, ó, não acabamos, amanhã tem mais conteúdo, você por algum motivo você vai voltar aqui, algo dentro de você vai ficar, cara, volta lá pra você ver o final, vamos ver o final, vamos ver. Então quando você faz a leitura inspecional, você abre esses loops aí na sua cabeça e deixa o seu cérebro curioso, porque você vai ver pedaços do livro, você vai ver trechos daqueles argumentos, não vai estar completo. E aí seu cérebro vai ficar curioso para saber o final, para saber o completo daquilo. Quer ver outro exemplo? Alguém chegar e falar assim, ó, eu tenho um negócio para te contar. Nossa, acabou. Alguém te falar isso, já era. Você tá doido para saber. Alguém fala, ó, a gente precisa conversar. Você fala, meu Deus do céu, conversar sobre o quê? Conta pelo amor de Deus. Então, isso que é abrir um loop, é abrir um pedaço, abrir um espaço dentro do seu cérebro e um espaço que não fecha, né? Eu começar alguma coisa e não terminar ela. E esse cérebro está louco para que aquilo termine. Então, quando eu faço a leitura inspecional, eu abro isso daí, né? Eu abro esses caminhos interminados, essas estradas que eu começo, mas não chego ao fim, e aí o meu cérebro vai querer encontrar. E aí Adler nos apresenta o terceiro nível de leitura, que é a leitura analítica. E aí sim, na leitura analítica, a gente vai em busca de todas aquelas perguntas que a gente já falou aqui nas outras lives. A gente vai buscar todos os detalhes daquele argumento, todos os detalhes do livro. Eu vou entender todos os pontos que esse autor quer trazer, vou olhar para todos esses pontos e vou chegar a conclusões no final. Vou encontrar coisas aqui e vou descobrir alguns pontos que eu concordo, outros que eu discordo.
E aí, beleza, eu termino a análise de um livro. Esse é o terceiro nível de leitura, a leitura analítica de um livro. Ela se prende a um livro só. Agora veja, antes da gente passar para o quarto nível, quando eu leio um livro, qual que é a grande ideia que eu percebo? E que eu acho que é importante a gente sair daqui com isso na cabeça, cara. O objetivo de ler um livro, o verdadeiro aprendiz, aquele que aprende de verdade, não é só aquele que lê um livro e entende aquele livro, mas é aquele que consegue ir além do livro. É aquele que consegue ir além do que o autor apresentou. O verdadeiro aprendizado, ele mora, depois que eu entendi um livro, em eu refletir sobre aquele assunto, em eu pensar sobre aquilo. Infelizmente é no Kindle que eu tenho um livro que se chama A Arte de Pensar. Eu queria muito que ele tivesse aqui para você ver a capa dele, uma capinha branca. Um livrinho pequenininho também. A Arte de Pensar. A gente foi desaprendendo a pensar, sabe? E é muito importante eu pensar sobre aquilo que eu li. Ficar, de fato, deixar aquele assunto ir maturando na minha cabeça. Eu me formei em engenharia química, né? E se você fez química, engenharia química, já foi para algum laboratório, você vai lá misturar os ingredientes, os seus reagentes, e você vê que você precisa de... Quando você mistura dois reagentes, uma reação, geralmente ela precisa de uma certa quantidade equivalente desses reagentes. Ou vai sobrar de um ou de outro. Se você colocar menos, a reação não começa. Então fica aqueles dois reagentes ali e você vê que eles estão ali separados. Se você chega no ponto certo, eles começam a se misturar. Então eles vão formando produtos. Então eles vão reagindo entre si e formando produtos que não existiam antes deles. Então aqueles reagentes eles se quebram, os pequenos pedaços deles se quebram e se juntam de outros jeitos, dando outros produtos. E é isso que é o verdadeiro aprendizado. É você pega um livro, você tira os reagentes desse livro, você começa a juntar esses reagentes com outros reagentes que você já tem, que você já conhece da sua experiência, você vai comparando com o mundo, com a vida real, com o que as outras pessoas pensam. Aí você lê um segundo livro, compara com esse outro livro e você vai reagindo todas essas coisas para formar novos produtos. E você vai encontrando novas reflexões. Esse é o verdadeiro aprendizado. É assim que acontece a coisa. Não é a ideia que eu tenho e que eu quero que você saia com essa ideia. É que você não é um repetidor, você não é um papagaio, você não vai sair repetindo só as coisas que tem no livro. A gente vem e lê um trecho de um livro, como a gente fez aqui em todas as lives, eu fiz isso de propósito, para a gente olhar aquele trecho e pensar sobre o que ele quer dizer. E aí jogar ele para os nossos pensamentos, analisar com as nossas palavras, com a nossa maneira de enxergar as coisas. Então, é isso, é independência, cara. É liberdade. Isso é liberdade. Isso é você deixar de ser prisioneiro das ideias dos outros. Eu não sou um simples papagaio que vou ali na televisão, vejo um negócio que um cara falou e saio repetindo para todo mundo. Não, o que eu quero que você entenda é que você é capaz de fazer tudo isso, essa junção de pensamentos e se libertar de ficar só repetindo as coisas. E começar a pensar por você mesmo. E pensar por você mesmo é tão importante porque, primeiro, você vai começar a encontrar respostas que você não tinha encontrado antes. Segundo, você vai começar a notar pontos que você erra. E isso é maravilhoso. Você encontrar os pontos onde você está errado e ir corrigindo eles. E você vai encontrando outros que você está certo e vai aplicando com mais força esses daí. Então é esse processo importante. E eu estou falando tudo isso para chegarmos então nesse quarto nível de leitura que apresenta Adler, que eu fiz ele na prática aqui. E você vai perceber isso agora. O quarto nível de leitura ele chama de leitura sintópica ou leitura comparativa, que é o seguinte, ele fala, é você fazer a leitura analítica de diversos livros que tratem sobre o mesmo assunto, que abordem o mesmo tema, e através da leitura analítica de cada um desses livros, você vai fazer a comparação de todos eles, encontrar os pontos em comum, os pontos de divergência de todos esses autores. E aí, fazendo isso, pensando, refletindo, estudando, analisando, você chega à sua própria conclusão sobre o assunto. Agora, olha o que a gente fez essa semana. Trouxe aqui, olha, como ler livros, trabalho intelectual,
educação da vontade, conselho sobre o trabalho intelectual à vontade, organização do trabalho intelectual, como cultivar uma vida de leitura, o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar, a arte de pensar, a vida intelectual, como pensar sobre as grandes ideias. Veja, são todos livros que eu li para fazer toda essa comparação entre eles e chegar à minha própria conclusão desse assunto. E chegar ao meu próprio método desse assunto. Veja, fui encontrando todos os pontos em comum. Tudo que todos esses caras falam. E tem coisas que todos falam mesmo. Como fazer anotações. Como olhar para sua memória, separar o mais importante. Como analisar um livro antes de começar ele, inspecionar o livro. Cada um vai falando com suas palavras diferentes. Cada um vai falando de um jeito, dentro de uma didática. Mas você vai encontrando esses pontos em comum. E aí você encontra os que são divergentes. Olha, um pensa isso aqui um pouquinho diferente daquele. E você vai comparando, isso começa a colocar em prática. Você começa a olhar, a pensar naquilo, e você vai chegando a conclusões. Olha, isso aqui parece verdadeiro, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. E aos poucos você vai fazendo aquilo que eu te falei, do processo de reagir uma coisa com a outra, todos esses reagentes, para formar os produtos. E aí você vai formando os produtos bons. Tem produtos que são desejados numa reação química. Quem aqui estudou química lembra disso, né? Tem os produtos que eu desejo, eu quero aqueles. E tem os que eu não desejo, eles são residuais, eles acontecem, eles vão existir. E aí eu vou formando todos esses tipos de produtos. E a partir deles eu vou fazendo uma seleção, olha, o que é importante, o que me serve, o que não serve, o que eu guardo, o que eu jogo fora. Tudo isso acontece. Então nessa semana eu queria fechar desse jeito. Eu queria que você visse como é, na prática, esse processo. Eu fiz isso para leitura, para poder te apresentar esse método, para poder te mostrar como isso que acontece dentro desse assunto, que é o que eu estudo, que é o que eu abordo, que é ler, que é a arte de aprender a ler, de saber ler da forma correta. Tem muitos outros livros ainda que eu não citei, que estão alguns sendo lidos, começando esse mais um que fala sobre leitura aqui. Então veja, esse processo, como Adler finaliza, é maravilhoso. Assim que você vai construindo sua inteligência, é assim que você vai construindo o que eu gosto de trazer para a gente fechar, e eu quero responder às perguntas, porque eu sei que ficam dúvidas. Naturalmente a gente vai ver que respondendo essas dúvidas, a gente vai clareando ainda outros pontos que não foram clareados talvez para você. É assim que você chega à liberdade. Por isso que eu digo, eu gosto muito dessa frase, que eu não sei se foi o professor Marcos Boeira que disse exatamente essa frase, mas eu lembro que foi numa aula dele que eu cheguei a essa frase, que é a leitura, a educação é pressuposto para a liberdade. Lembro inclusive que foi a partir de uma aula desse professor que eu comecei a estudar a paideia, a educação dos homens gregos, e depois fui indo para as artes liberais. Olha como tem aqui. Aqui temos 2 livros, olha, esse aqui de cima, Trivium e Quadrivium, as 7 artes liberais, e aqui embaixo o começo, né? É uma sequência de livros sobre as artes liberais. Então, que era um método de ensino da Idade Média e que trouxe tantos grandes pensadores aí. E com isso, vamos ver aqui as perguntas, olha lá. Seria interessante fazer uma live de tirar dúvidas. Vamos lá. Se você quer uma live de tirar dúvidas, me manda aqui no comentário. Fala, eu quero uma live de tirar dúvidas, por favor, Elton. E nós faremos, se você quiser. Se a gente tiver coro, né? Se tiver gente suficiente, certo? Então vamos lá. Vamos ler mais de Hugo de São Vítor no curso? Com certeza, Fernando. No curso A Me Ler, eu tenho aulas sobre vários... Eu já tenho 2 ou 3 aulas só sobre coisas de Hugo de São Vítor. Com certeza continuarei trazendo, ele tem muita coisa escrita, mesmo, eu estou lendo aos pouquinhos, aprendendo cada vez mais. Então sim, continuaremos estudando Hugo de São Vítor dentro do curso, nas aulas semanais, com toda certeza. Quero uma live. Bom, vamos mandando aí enquanto eu vou trazendo, tá? Vamos lá. Livros técnicos, qual dica para ler melhor? Cara, comece por... Laís, né? Laís, comece por isso que eu te falei, entender esse processo, esse método, que é o método de leitura que ele passa por esses 5 pilares. Como que eu leio um bom livro técnico dessa forma? Eu começo me preparando, olhando os meus objetivos, o que eu quero tirar dele. Eu me faço perguntas sobre ele. Né? Quando eu pego um livro técnico, aqui ó, vamos
imaginar que ele vai ensinar coisas técnicas, o cérebro sobre o mundo, o cérebro no mundo digital. Já me surgem perguntas iniciais do tipo, tem diferença do cérebro quando ele está em contato com o digital do que com o analógico, né? Do que com a página do livro? Justamente, na minha leitura inspecional é que eu vou perceber, olha, ela vem falar sobre essas diferenças de ler no livro, no papel, e ler no computador, e ler no celular, e ler no tablet. Então a leitura inspecional é importante, fazer essa parte da preparação bem feita, para você chegar no livro com as dúvidas claras ali que você já tem, as perguntas, para você ir buscando essas respostas. Um livro técnico, geralmente você tem objetivos claros com ele, né, de coisas que você quer aprender. Então escreva isso num papel, esclareça. E aí você vai passo a passo. Um livro técnico, vários deles, inclusive, você não precisa ler na ordem dos capítulos. Você pode ler um capítulo 5, depois o 1, depois o 3, depois o 10. Alguns capítulos separados. Ô Bruno, você perguntou ontem, eu respondi no Story, e acho que você não viu, você perguntou de novo lá no Story. O livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman é um livro muito bom. É ele que cria o termo, né, e escreve esse livro. Cria o termo, não é ele que trata sobre o termo, escreve esse livro. Mas eu não sei se é um livro que eu recomendo para todo mundo, não acho necessário para todo mundo, não. É um livro bem técnico mesmo. Bem cheio de exemplos e tal. Mas é bom, eu tenho que estar numa caixa aqui. Um dia, quando mudar, eu pego ele e mostro um pouquinho para vocês. Livros de uma linguagem mais difícil, deixo para frente quando eu adquirir um melhor repertório. Ô Wagner, eu vou te falar o parâmetro exato, e aí você analisa ele, tá? Esse é o melhor jeito de eu te explicar isso daqui, porque assim você consegue adaptar. O parâmetro é o seguinte: quando eu vou ler um livro, que eu quero aprender algo, eu quero aprender algo com esse livro, precisa existir uma diferença entre o que o autor sabe e o que eu sei. Mas essa diferença que existe, eu preciso ser capaz de sobrepô-la, né? Eu preciso ser capaz de sobrepor essa diferença. Então, se a diferença é muito grande e eu não consigo, eu começo o livro. Faço ali uma inspeção, começo a ler algumas páginas e percebo. E aí você percebe, você vai chegar a essa conclusão sozinho, porque eu não conheço o seu... Vai depender de vários fatores, o seu nível de conhecimento da língua, daquele assunto, de como aquele cara escreve, enfim, são vários fatores. Então, quando você abre o livro e faz uma inspeção ali, você vai descobrir, ó, isso aqui parece muito longe, né? Um desafio grande demais. Então você deixa para depois. Calma, a gente vai falar melhor, já vamos falar sobre então o que eu faço se eu deixo para depois. Agora, se você olha para esse livro, essa diferença, e você percebe, olha, existe uma diferença, existe um desafio, não vai ser tão fácil, mas eu percebo que é um desafio que ele me cabe, eu consigo. Você começa com essa hipótese mesmo, você não tem uma certeza, né? Então, parece que eu vou conseguir sobrepor essa diferença. Então vale, aí você vai ler o livro. Agora, quando eu percebo, olha, não, eu não consigo sobrepor essa diferença, o que eu faço? Como é que eu... Porque eu preciso construir um repertório, certo? Que repertório, né? Que pode surgir essa pergunta. Que repertório, então, eu preciso construir? Bom, aí você vai dar uma analisada nos temas abordados naquele livro. Você vai no sumário, você vai ver mais ou menos os temas. Você dá uma olhada naquele cara, quem foi esse autor, né? Você vai lá e olha, ó, quem foi C.S. Lewis? Em que época ele viveu? Onde? E aí você vai buscar um repertório que te ajude nessas partes. Então, primeiro um repertório daquele assunto. Ó, tem esse tema dele, esse tema é complexo, ou ele já está numa profundidade do tema que eu não cheguei ainda. Então eu vou procurar caras que escreveram sobre partes mais superficiais desse tema. Segundo, eu vou olhar os caras da mesma época ali, que escreveram no mesmo período, que estavam no mesmo lugar ou no mesmo contexto histórico. Vou ler algumas coisas desses caras. Então você vai analisando isso daí também, certo? Tá entendendo? Então você faz essa análise, você me fala se ficou respondida a pergunta, tá, ô Wagner? Você faz essa análise e aí você vai buscar o repertório correto, né? Ó, eu quero ler aqui um negócio que fala sobre leitura, mas ele parece muito profundo. Ele não começa do básico, ele assume que eu já sei um básico. Então deixa eu ir lá pro básico. Quem que escreveu sobre o básico? Começa uma pesquisa breve ali, você pesquisa na internet, perguntando para as pessoas que dominam o assunto. Né? Se for perguntar sobre leitura, você pode me perguntar, por exemplo. Se for sobre, sei lá, história do Brasil, você vai perguntar para um outro cara, como o Edmilson Cruz, o meu amigo aí. Então, assim, você vai pegando referências para fazer uma sequência boa de crescimento e progressão ali, né, daquele assunto. Na matemática é um exemplo claro disso, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é claro. Eu não consigo fazer a Bhaskara, né, a equação de segundo grau lá, se eu não aprender a somar, subtrair, dividir, multiplicar.
Então quando eu pego lá um livro que está ensinando como fazer essa equação, eu vou perceber naturalmente que eu não tenho conhecimento anterior ali. E aí eu vou buscar. Vamos lá, deixa eu ir para as perguntas aqui da caixinha. Dá dicas de como realizar a leitura de fichamento para quem vai fazer o TCC. Bom, aí Karine, olha, veja como interessante. Quando você vai fazer o TCC, o objetivo ele é claríssimo. Você sabe qual que é o tema, com clareza. Tem um tema lá que você definiu. Você sabe o que você quer com aquilo ali, né? Você sabe, o objetivo é eu passar naquela prova, eu apresentar esse tema, você tem uma ideia. Então, como que você vai fazer o fichamento? Você vai primeiro selecionar o material, tá? Você vai ver, eu vou separar aqui em etapas para você entender na explicação, mas você vai ver que algumas delas acontecem concomitantemente. Então você vai primeiro separar o material de estudo, você vai pesquisar e encontrar uma certa quantidade de materiais. Você vai fazer o que eu conversei com o professor Oswaldo na live, uma espécie de triagem. Então, você vai fazer na sua pesquisa, você vai encontrar lá, vamos dizer que você encontre 50, 100 livros diferentes, né? 100 livros entre livros e artigos e cartas, enfim. Você vai encontrar lá 100 materiais. Então, você vai separar esses 100 aí. A partir desses 100, você vai fazer uma nova triagem. Então, você está escolhendo o tema, tá? Então, vou voltar depois, calma. Então você vai fazer uma nova triagem a partir disso assim, ó, deixa eu olhar nesse 100, tem coisas repetidas e tal. Então você vai fazer uma leitura inspecional breve ali, desses todos, é esse processo mesmo. Parece chato, talvez seja chato porque é um TCC, mas você vai fazer mais ou menos isso. E aí você vai chegar numa certa quantidade de materiais ali. A partir deles você vai passar um por um. Um por um. Então eu vou reunir esses livros para entender sobre leitura. O que eu faço agora? Agora eu vou lá. Primeiro livro. Vou ler ele inteiro, vou separar o que eu entendi e vou para o próximo. Segundo livro, vou ler ele, separar o que acho de mais importante e vou para o próximo. Uma vez que eu fiz isso com uma certa quantidade, vai lá, li todos esses, quantos tem aqui? 7. Li todos esses 7. Aí eu vou olhar para todas essas anotações e começo a compará-las. Começo a entender pontos em comum, pontos de discordância. E aí, a partir disso, eu vou formulando as minhas ideias. É justamente o mesmo processo de você fazer o TCC, é o mesmo processo que eu tive para chegar no meu método de leitura, para chegar na explicação de todas essas aulas. É esse processo. Então, você vai fazer essa leitura sintópica que a Adler apresenta, essa comparação entre todos esses livros. Agora, se você não tem um tema ainda, então você dá um passo para trás ali. O que é esse passo para trás? É a reunião dos temas possíveis. Quais são os temas possíveis, desejáveis que eu tenho para apresentar? Só olhar para esses temas. Primeira coisa é você entender. E eu imagino, tá? Aqui é uma percepção pessoal minha. Quando você reunir esses temas, você escreve numa folha de papel mesmo, você escreve, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 temas que seja. Você vai mais por aquele que te apetece, né? Esse aqui me chama esse tema, eu gosto mais desse tema. Esse tema me chama mais atenção. Acho que esse é o parâmetro número 1 da escolha do tema. E o segundo parâmetro é talvez a importância desse tema para os outros, né? Qual a importância desse tema para as pessoas, para a sociedade, para esse... Vamos lá, no meu TCC foi produção do óleo de soja. Então, a gente queria falar sobre óleo de soja, parecia um tema que era apetecível, me parecia ser um tema que a gente gostava. E é importante, todo mundo come óleo, né? Todo mundo usa óleo em casa, então se eu abordo uma coisa no meu TCC e de repente encontro uma saída melhor para a produção do óleo de soja, de repente um óleo mais puro, um óleo mais natural, um óleo, sei lá, mais barato, isso pode ajudar tanto a indústria que produz o óleo, quanto o consumidor final que vai ser alimentado com aquele óleo. Então você começa por aí, certo? Acho que ficou assim uma breve explicação clara do TCC, fechou? Monstrão, fala Fraga, você utiliza alguma técnica para vencer aquele sono pela manhã antes de ler? Cara, eu utilizo a técnica do banho de manhã e café. Banho e café, irmão, banho e café. Então é assim que eu começo meu dia, todo santo dia. Primeiro que, primeira coisa importante é o seguinte, ó. Acordar no alarme, sem soneca. Tocou o alarme, você levanta. E se você acordar antes do alarme, é não esperar o alarme, é levantar da cama. O grande segredo para você acordar cedo é levantar da cama. Não há nada mais. Esse é o maior segredo de todos. É o processo físico da coisa acontecer. Muito mais do que amanhã eu vou acordar porque o dia vai ser o melhor dia da minha vida. Amanhã eu vou acordar cedo porque eu estou determinado a ser um homem melhor. Não, o melhor jeito mesmo é... Amanhã eu vou acordar cedo porque eu vou levantar da cama e pronto. É o processo físico, ele te obriga. Você levantou, é mais difícil que você durma. Então, você acorda,
acorda determinado a acordar, né? Não acorda com preguiça de acordar. E você manda aquele banho para acordar, o banho que pra mim é fundamental. Aí já faz uns bons anos que é banho na hora de acordar. Na hora de acordar, banho na cama, né? Se alguém tacar um balde de água aí, você acorda facinho. Se alguém tacar um balde de água fria em você ali na cama, você já acorda. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Então, um banho e um café, cara. Comer tem que comer, tá? Nutrição é a parte importante. Veja só, vamos lá para um ponto. É um ponto que Júlio Paiô, por algum motivo, eu circulei bastante para olhar mais sobre, pensar mais sobre isso. Nos 2 livros aqui, da Educação da Vontade, Trabalho Intelectual à Vontade, ele fala muito disso. Que o que cansa é o estômago. Então ele diz o seguinte, você precisa olhar para as coisas, para sua alimentação. Porque uma má alimentação, ela atrapalha, o estômago usa muito... Ele diz aqui, tá? Eu não sou nutricionista, não estudei anatomia, não estudei nada do tipo. Mas é um negócio que eu tô curioso. Vou conversar com os amigos depois, inclusive, sobre isso. Mas ele fala o seguinte, ó. Quando você sobrecarrega seu estômago, ele começa a gastar muita energia. E ele gasta, inclusive, a energia que ele tá pegando. Ele tá tirando energia do alimento para usar nele mesmo, porque ele tá com um processo digestivo ali muito grande. E aí, então, percebe-se, isso é claro, eu acho que para todo mundo aqui, que a nutrição ela tem um papel importante, né? O que eu coloco para dentro, o meu cérebro tira energia da onde? Das coisas que eu como, ponto final. Né? O meu cérebro ele vai pegar a caloria das coisas que eu como. Então, a qualidade da minha alimentação, ela impacta nisso daí, muito, tá? O que você come na noite anterior impacta muito, se meter um dogão lá 11 da noite e dormir, o negócio vai ficar mais tenso na hora de acordar, você vai acordar mais preguiçoso, é realmente pior, tá? Então, começa pela noite anterior. Outra coisa, ô Fraga, que você pode fazer, cara, na noite anterior deixar claro essas atividades do dia seguinte, né? Falei sobre isso na live com a Nelly. Antes de dormir, eu vou lá e coloco, ó, amanhã eu vou sentar eu vou ler o livro, pega aqui, ó, que eu fiz isso ontem. Amanhã eu vou ler o livro O Cérebro no Mundo Digital, e esse livro fica em cima da mesa, já pronto para ser lido. Então eu já acordo com clareza daquilo que eu tenho que fazer. Muitas vezes a falta da clareza, ela contribui, muitas vezes, para não dizer sempre, tá? Ela contribui com a preguiça. Como não tá claro o que eu tenho que fazer, eu vou ficar deitado mais um pouquinho aqui. Aí nessa você já perdeu mais meia hora, já acordou mais cansado. Então, vou ler esse livro aqui. Depois eu vou pro meu trabalho tal hora. Então tenho que me arrumar tal hora para ir trabalhar. Enfim, é a clareza das atividades. Essa clareza, ela ajuda a vencer o sono. De novo, volto a falar. A melhor técnica para você acordar cedo é a técnica do levantar da cama e pronto. Não é a técnica de vou mudar o mundo acordando cedo. Não, é levantar da cama e pronto, acabou. Fechou? Vamos lá. Em se tratando de livros de literatura, como eu coloco em prática o que li? Bom, você precisa o seguinte, vamos lá. Temos aqui vários belos exemplos, né? Machado de Assis, Senhor dos Anéis, Os Lusíadas, temos aqui Divina Comédia. O que o livro de literatura faz, né? Temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Os 3 livros que eu vou dar amanhã, né? Não sei se vocês já viram. A Única Coisa, livro que mudou minha vida, esse livro aqui. As Ideias Têm Consequências. E literatura aqui, ó. O Médico e o Monstro, eu adoro esse livro, cara. O Médico e o Monstro, olha que bonito, inclusive. Então é o seguinte, quando eu leio esse livro, O Médico e o Monstro, vou usar esse de exemplo para eu explicar. Vou responder sua pergunta usando esse livro, certo? Quando eu leio O Médico e o Monstro, bom, eu percebo ali, lendo esse livro, que o cara, né, o Dr. Hyde, né, o senhor Jekyll, os dois, eles representam partes de mim, Elton. Eu, Elton, me vejo nesse cara aqui, o Dr. Hyde. Né, é Dr. Hyde e Sr. Jekyll, né? É isso aí. Eu me vejo, a história do Médico Monstro é o seguinte, é um cara que ele descobre um jeito de liberar o seu monstro interior. Então um lado meio mal que ele fica escondendo em público, né? Um lado meio com umas vontades meio más, meio subvertidas ali. E quando eu vou lendo esse livro, eu vou descobrindo, olha, tem esses pedaços obscuros, ruins de dentro de mim, que todo mundo tem. Natural, tem um livro que se chama do Deepak Chopra, o lado... Eu não lembro o nome do livro, não. Que fala sobre esse lado o escuro aí, enfim. E aí o médico Elton, aí sim, mostrão, né? Que... Então, esse livro, ele vem... Foi mal aí, gente. Esse livro, ele me faz enxergar esses pedaços de mim antes desconhecidos.
Então como é que eu coloco em prática isso? Cara, começa por essa observação de mim mesmo. Quando eu terminei o livro, eu fiquei uns bons dias assim nessa reflexão, entendendo, olha, tem esse lado, eu tenho esses dois lados aqui, esses lados, um lado bom, um lado mais não tão bom, como que eles se conciliam, como eles convivem. Você começa a colocar em prática nessas reflexões, porque são essas reflexões que aos poucos, conforme elas vão, voltando para o exemplo que eu usei, e o exemplo que tem aqui, que ele faz uns experimentos químicos, porque é esse processo de eu ir reagindo, colocando esses reagentes, essas ideias que estão chegando, para gerar os produtos que elas vão gerar. Então eu vou aos poucos refletindo, e aí eu vou comparando com as minhas atitudes, e aí eu começo a olhar umas atitudes que eu tive ali, ó, com a minha namorada numa conversa, com a minha mãe, e falo, putz, esse negócio aqui, ele é esse ladinho ruim aí, ó, esse lado meio de querer do meu egoísmo e tal. Então, eu não quero chegar em detalhes sim, mas só para você entender, porque senão a gente vai ficar preso nesse exemplo. Eu não quero ficar preso nesse exemplo. Eu quero que você entenda o contexto, a big picture da coisa, né? A grande imagem aqui. Então, é a partir dessas reflexões que eu vou aos poucos reparando nas minhas atitudes e com isso eu consigo começar a modificá-las. Então, esses livros eles vão trazendo esses lados escondidos, esses lados que eu não conheço ainda de mim mesmo. Eu vou comparando. Então, esse é o primeiro ponto que você vai colocar em prática. Tá claro? Tá ficando claro essa resposta? E aí tem um segundo ponto também interessante, que é o seguinte. Como eu vou encontrando experiências novas que eu não precisei viver, né? Imagina se eu tivesse que pegar um anel como Frodo e com esse anel, pelas Terras Médias, chegar até Mordor e jogar este anel no fogo para salvar o mundo. Não vai acontecer, né? Então, a partir da experiência de Frodo nesse caminho, eu vou vendo alguns dilemas que ele enfrenta, alguns pensamentos que ele tem. E aí, eu vou juntando essa história com essa outra, com aquela outra. São várias vidas que eu vou percebendo ali. São personagens fictícios, mas que eles são verossímeis. Eles representam pessoas reais, né? Eles mostram características universais. Aos poucos, eu vou reparando isso também nas pessoas à minha volta. E vou conseguindo tomar atitudes melhores, mais corretas, atitudes mais precisas com as pessoas, né, nas minhas relações. Então a literatura ela traz esse âmbito. Volto a dizer, como a Bela falou na live que eu fiz com ela e como Lewis fala nesse livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, ao ler a boa literatura, eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. A literatura, ela me abre essas janelas para enxergar outros mundos e outras vidas que eu jamais veria. É como se eu estivesse numa casa fechada e escura e de repente essa casa vai se iluminando. Sacou? Então é assim mais ou menos que você coloca em prática o que leu. Espero que você tenha gostado da resposta e tenha sido claro o suficiente. Vamos fazer uma live com perguntas e respostas, Fernanda? Vamos fazer, tá? 7 horas hoje, fechado? 7 horas hoje, uma live só para perguntas e respostas. Mas vamos responder aqui, temos mais alguns minutos. Você faz pequenas pausas durante a leitura para refletir sobre o que está lendo? Sim, opa, com certeza. O Jefferson. Ó, o Jefferson sempre participando aí, cara. Top demais, Jefferson, tamo junto. Cara, faço várias, tá? Várias pausas para pensar sobre as coisas, refletir. Esse livro aqui, O Trabalho Intelectual e a Vontade, principalmente na primeira metade dele, eu fiz bastantes pausas, assim, para ler de novo, parar para pensar naquilo, ver como que faz sentido, coisas bem interessantes, sabe? Porque, por exemplo, né, eu falei do estômago, e olha que eu abri curiosamente, abrindo na mesma página aqui, ele fala o seguinte, ó, aliás, o cérebro é um grande senhor que não sofre esgotamento. Eu precisei parar para pensar nessa frase. Será que o cérebro não se cansa? Começa a pensar nisso. Não sei se é tão óbvio a resposta para todo mundo, não. Então, é preciso fazer essas pausas, tá? Para você assimilar um pouquinho o conteúdo. Mas, assim, na primeira leitura, o objetivo é ir do começo ao fim e já tirar essas primeiras reflexões. Mas não é, de fato, na primeira leitura do livro que eu já busco 100% da compreensão. Até acho que é errado fazer isso, tá? Acho que a primeira leitura não é a leitura para 100% do entendimento do livro. Até porque, vamos ser sinceros aqui, vamos imaginar que a gente vai pegar aqui, ó, esses livrinhos aqui, que são a Divina Comédia, a gente vai passar pelo inferno, pelo purgatório e chegar ao paraíso ali.
com Dante, e a gente vai entender tudo na primeira leitura. Né? Os caras estão tentando ler esse livro até hoje, entendeu? As pessoas vão estudando esse livro até hoje. Um livro que fundou o idioma italiano, saca? Então, não é a primeira leitura que exige o 100% da compreensão. Isso é uma coisa difundida aí por algumas pessoas que é um conceito errado da coisa. Então, tá aí, Jefferson. Acho que soluciona a sua dúvida, tá? Isso daí. Tinha essa ideia de que precisava ler na ordem e não era interessante, então desistia. Bom, eu imagino, Laís, eu acho que eu tô certo aqui, se eu estiver errado você me avisa. Você tá falando, quando eu falei de você não precisa ler um livro, vamos pegar um livro técnico aqui, muitas vezes eu não preciso ler ele do capítulo 1 ao capítulo 10, eu posso ir lá no capítulo 8, depois no capítulo 5, depois no capítulo 2, eu posso fazer... Vários livros técnicos, eles apresentam assuntos, alguns não, alguns você vai ser obrigado a ler porque ele tem uma sequência cronológica necessária para o seu estudo. Mas alguns outros, eles não precisam de todos os capítulos lidos e eles também não precisam ser lidos na ordem. Eu consigo ler um trecho da frente, depois um trecho de trás. Você descobre isso numa breve análise do livro, sabia? Fica o exercício para você testar hoje, inclusive. Você, Laís mesmo, que falou disso, olha, testa, Laís. Que é você pegar um livro, na inspeção dele, leia depois de ler o sumário, olhar os nomes dos capítulos, faça o seguinte exercício. Leia o capítulo 1, depois o último capítulo desse livro. Que não seja o epílogo, né? Que epílogo já vem depois. Mas o último capítulo de conteúdo mesmo. Leia esses dois. E aí você vai ver que esses dois capítulos talvez já tenham te dado quase que toda a ideia do livro. Praticamente todo. Tem muito livro, que esses dois acabou. Você talvez não precise mais ler nada desse livro. Mas você pode ir para um terceiro capítulo, que é um capítulo que te chamou a atenção, um título que parece te dar a resposta que você já está esperando do livro. Faz esse teste. Você vê que tem vários livros que eles não merecem a leitura completa e são até mais apreciados quando lidos dessa forma, sabe? Então vamos lá. Então, peraí, antes de eu colocar essa pergunta aqui, só para fazer um parênteses, vejam como é importante a gente ter objetivos claros e como a leitura ela tem pilares fundamentais, que eles existem para todo tipo de livro. Só que ela se adapta a cada livro novo. Um livro de uma literatura que eu vou... 100 anos de solidão li 2 vezes. Uma literatura, às vezes eu vou ler 2, 3, 4, 10 vezes na minha vida. Já um outro livro, eu nem vou ler inteiro. Então veja, isso também depende muito do tipo de livro, da profundidade daquele tema, do meu conhecimento. Às vezes eu vou pegar um livro muito bom, mas eu já li outros 50 muito bons sobre o assunto e não preciso desse daí. Então, veja, como a gente não pode afirmar uma coisa única para tudo. A gente afirma os pilares fundamentais, que esses precisam existir para tudo. Mas é sobre eles que você vai construindo a sua casa. Sem os pilares fundamentais importantes, sua casa cai. É construída na areia e já era. Para quem quer começar a contar histórias, é melhor ler sobre storytelling ou ir analisando livros? Cara, melhor coisa que você vai fazer no longo prazo, médio e longo prazo, é literatura clássica. Você vai enriquecer o seu cérebro, o seu imaginário, de boas histórias, de histórias profundas, que tratam temas pertinentes e importantes a todo ser humano. Em paralelo a isso, você pode pegar livros que te ajudam com storytelling, como, por exemplo, os livros do Carmine Gallo. Procura Carmine Gallo. Os livros do Carmine Gallo são bons livros. Ele tem um livro que se chama, inclusive, Storytelling, que está dentro de uma caixa minha aqui também. Ele tem um livro do TED Talk, muito bom também. Ler, falar, escutar, alguma coisa do tipo. E tem também os 2 livros a mais que eu te indico, são O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell, que ele analisa os mitos, mostrando que em vários mitos existe a jornada do herói. E também o livro que se chama A Jornada do Escritor, de Joseph Campbell, Christopher... Esqueci o sobrenome do Christopher, mas é A Jornada do Escritor, que ele faz uma análise em cima do livro O Herói de Mil Faces, e os 2 contando sobre os arquétipos dos personagens, os arquétipos existentes dentro da jornada do herói. Inclusive, eu estou terminando de preparar uma aula, não sei se vai ser na segunda-feira agora ou na próxima, uma aula para os alunos do Amiler sobre esses arquétipos, sobre os arquétipos dos personagens de um livro, sobre as partes de uma história, baseado muito no que trazem esses 2 caras nesses 2 livros, porque isso
transforma a sua compreensão e a sua leitura dos livros de literatura. É bem legal, tá? Então, essa aula tá quase pronta, quase montada. Então, eu não sei se vai ser segunda agora ou se vai ser na outra. Se não for segunda agora, vai ser um outro tema na segunda que eu já tenho pronto. Mas que eu queria muito dar essa aula desses arquétipos aí. Você tinha uma rotina de leitura na adolescência? Ô, Ivan, quando eu era adolescente, eu lembro que eu fui fazer vestibular no terceirão, né? Tava no colégio. E eu peguei uma folhinha de papel mesmo, folha em branco, assim, ó. Uma folha sulfite. Fui lá e coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo era folga, eu queria descansar. Passava todos os finais de semana daquele ano, de 2010. Eu passei indo na piscina na casa do meu amigo Fernando. Ian, foi mal, Ian, foi mal. Na casa do meu amigo Fernando, desculpa, cara. Então, de segunda a sexta, eu fui lá nessa folha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Separei em colunas e botei todos os horários, de hora em hora, né? Das 8 da manhã em diante. E separei ali todos certinho o que eu ia estudar horário por horário. Agora, veja que interessante. Qual foi a importância desse planejamento? Não para que eu ficasse preso a ele, mas porque o ato de planejar, ele é tão importante quanto o resultado do ato, quanto o próprio planejamento em si. Então, a partir desse planejamento, eu tinha uma ideia clara das coisas que eu precisava estudar e eu não necessariamente ficava preso nele, seguindo ele. Mas ele me ajudou. A estudar. Sacou? Então, era mais ou menos isso que eu fazia na minha adolescência. Bom, pessoal, chegamos a 1 hora aí. Ó, é o seguinte, vamos fazer uma live, então. Tem muitas perguntas aqui ainda dentro dessa caixinha, muitas perguntas. Então, vamos fazer uma live 7 horas da noite, certo? Só de tirar dúvidas, vamos tirar todas as dúvidas. Vamos chamar de Live da Clareza. Vamos chamar Live da Clareza às 7 horas da noite hoje. Então, estejam presentes se vocês tiverem dúvidas. Amanhã, eu vou, às 11 horas, temos a nossa live para explicar sobre o Miller, abrir as inscrições, mostrar novamente com mais detalhes, explicar um pouquinho, vou contar um pouquinho sobre esses 3 livros que eu vou dar de presente para quem se inscrever amanhã. São os 3 primeiros livros do nosso Clube do Livro, que agora, a partir de janeiro de 2021, vai seguir 3 trilhas diferentes, né? Então você vai poder participar de todas ou só da que te interessar. Uma trilha de desenvolvimento pessoal, livros para você aprender, se desenvolver, tá tudo lá todos os livros estão lá no feed. Uma trilha de filosofia, para quem quer iniciar, a gente vai começar a filosofia do mais básico existente. E uma trilha de literatura clássica, pra gente enriquecer nosso imaginário, né? Colocar essas histórias todas para dentro. Então, antes de eu fazer toda essa explicação do curso, explicar o que é o curso de 30 dias, como são as aulas, tudo o que acontece dentro da plataforma, eu também vou trazer um apanhado, um resumo bem fechadinho, assim, de tudo que a gente viu aqui nessa semana, para que fique mesmo firme na cabeça de todos. E a gente saia com pelo menos esse conhecimento. Mesmo os que não quiserem, não vão querer se inscrever, mas que saiam com esse conhecimento, pelo menos aí, fechado na cabeça, certo? As aulas passadas estão disponíveis hoje, até hoje, todas as aulas disponíveis lá no Telegram. Às 11h59 da noite acabou. Então você tem até às 11h59 para assistir, meia-noite a gente tira todas do ar. Elas vão todas para dentro da plataforma do Miller. A gente vai provavelmente fazer uma transcrição de todas as 4 aulas e disponibilizar essa transcrição para os alunos lá, dentro da plataforma, certo? E com os vídeos, obviamente. Então, bom, agradeço a você que esteve aqui. Tenho certeza que você tem coisas para aplicar na sua leitura já hoje. Aproveite. Abra um livro aí daqui a pouco, hoje, em algum momento do dia. Leia um livro, teste as coisas. Tira um print aqui dessa live, né? Tira um print aí, meu. Tira um print aí, compartilha aí com seus amigos. Compartilha aí no story, me marca, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Tira um... Aqui, ó. Ô, caramba. Como é que eu... Aí, vai lá. Tira um print aí, ó. Aí sim, ó. Ontem pediram vai tirar o comentário, tá tirado. E aí a gente se vê amanhã. A gente se vê hoje às 7 horas, Live da Clareza. Vamos tirar as dúvidas que ficaram restando aí pra todo mundo. Deve ter... Tem dúvida pra caramba aqui na caixinha ainda, certo? E a gente se vê amanhã. Um forte abraço. Um ótimo dia. A gente vê 7 da noite, Live da Clareza. E amanhã, live 11 horas, abertura das inscrições do Miller. Tamo junto. Um grande abraço a todos.